Graça e paz, povo abençoado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando na vida de cada um. Hoje eu vou trazer aqui um estudo a respeito do diabo aniquilado na cruz, que está em Hebreus 2,14. Você vai entender quem era aquele diabo aniquilado na cruz. Procure aí na sua Bíblia para que você possa entender a palavra como ela é verdadeiramente. Hebreus 2,14. O diabo que foi aniquilado na cruz. Se a passagem de Deuteronômio não era diabo, não era Satanás, se não houve rebelião nos céus, por que é que várias passagens da Bíblia falam de diabo e Satanás? Então nós vamos entender aqui o primeiro ponto aqui. Diabo, ele não é um ser, é uma expressão, quer dizer acusador. E Satanás não é um ser criado à parte, é uma expressão, quer dizer, no hebraico, opositor, é o original. Então, Satanás no hebraico é opositor. No grego, aonde o Novo Testamento foi escrito, diabo quer dizer acusador. Os dois têm o mesmo sentido. Então, quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus, os filhos, veio também um opositor. Entendendo? Então veio alguém para acusar a Jó da sua fidelidade para com Deus. E Deus então perguntou ao opositor, porque João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, manteve esta palavra no seu original. Mas se ele traduzisse no lugar de Satanás, estava opositor. Seria mais fácil de nós entendermos. Mas ele era um padre, João Ferreira de Almeida era um padre da Igreja Católica, então ele precisava criar um ser antagônico que fosse aquele que fazia o lado mal das coisas. Então a igreja também, a evangélica, ela adotou isso nos seus ensinos. Então o que está acontecendo aqui? Toda vez que você lê a palavra diabo no Novo Testamento, no grego diabolos, não é um ser de cauda. Isto é uma invenção, isto é um mito. Isto quer dizer, diabo, pesquise. Nós temos que dar graças a Deus que hoje existe internet, porque antigamente quem tinha acesso a isso era apenas os doutores, bacharel em teologia. Quando eles descobriram eles falaram, não podemos deixar isso. Porque se você falar para o povo que diabo quer dizer a expressão acusador, eles vão temer a quem? Não tem como prender o povo na igreja. Então eu sempre falo que a igreja ela tem dois astros e um figurante, vamos dizer dessa forma. Então o astro principal ele é o pastor, o ator coadjuvante é o diabo, né? E Jesus é o figurante que aparece em último lugar. Depois de toda a peça já armada, Jesus aparece como laranja. Então, por isso que eu falo que nós temos que entender as escrituras da forma que ela foi escrita no seu original. Tá? O Novo Testamento ele foi escrito no hebraico, no hebraico. Então o que acontece? Nós temos que entender o original lá do começo, como foi escrito a Bíblia, para que nós podemos resolver um problema, ou seja, se você aquela árvore, vou dar um exemplo, se tem uma árvore em frente da sua casa e ela está incomodando, está trincando a sua calçada, se você só podar ela, o que vai acontecer ali? Ela vai brotar outra vez. Para você eliminar o problema, você tem que arrancar pela raiz. Então eu comparo as escrituras a isso. As escrituras, para você ter conhecimento, você tem que aprofundar, você tem que ir lá atrás e procurar saber como foi, de que forma foi escrito, para quem foi, em que linguagem foi, se pode aplicar nos dias de hoje. Isso é analisar a Bíblia. Então eu vou tentar explicar aqui em poucos minutos quem era este diabo que foi aniquilado na cruz, segundo Hebreus 2,14. Porque muita gente fala assim, se o diabo ele não existe, então quem era aquele que caiu do céu? Quem era aquele que tentou Jesus no deserto?
eu vou ainda estou fazendo um vídeo a respeito disso aí, que você vai entender. É etapa por etapa. Não se pode já chegar e comer no prato quente pelos meios. Você tem que ir pelas beiradas. Entendeu? Assim a gente passa a entender. Vamos a esse diabo aqui. Visto como os filhos participou da carne e do sangue, se refere a Jesus, igualmente participou para que com sua morte destruísse, em outras versões está aniquilado, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui por si só, nessa passagem, se diabo ele fosse um ser espiritual, se fosse um ser, ele não existiria mais, porque aqui está dizendo que Jesus na cruz destruiu, aniquilou, deixou de existir. Então, se ele fosse um ser, ele seria destruído aqui na cruz. Então, se ele fosse um ser de caudas, por si só, esta passagem aqui já diria que o ser já estava destruído. Só que como o diabo ele não é um ser, entenda isso, a palavra diabo é um adjetivo, é acusador. Quem é este acusador que foi aniquilado na cruz? Vamos entender aqui, vamos lá para o 15 aqui. E livrasse todos, que significa com a aniquilação do acusador, que é a palavra diabo quer dizer, com a aniquilação do acusador, ele livrou todos os que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão. Isto aqui era a lei de Moisés. Estão entendendo? Então, o diabo, o acusador, aniquilado na cruz, era a lei de Moisés. Então, através de 2 Coríntios, que com a sua aniquilação, ele livrou todos. Jesus livrou todos, gentílicos e judeus. Os judeus já não tinham mesmo lei, não existia lei para os gentios. Mas ele livrou todos que pelo pavor da morte. Por que pavor da morte aqui? Porque a lei era um ministério de condenação e morte. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então aqueles que vivem, que querem repetir a lei, estão debaixo de condenação e morte. Então isso significa que aquele acusador, ele tinha o poder da morte. Olha aqui em 14, entenderam? Ele tinha o poder da morte, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Que este diabo aqui, este adjetivo, este acusador aqui, ele tinha o poder da morte. E quem que tinha o poder da morte? 2 Coríntios 3,7. 2 Coríntios 3,7, olha aí. 3,7, olha. E se o ministério da morte, olha, gravado com letras em pedras, quem é que tinha o ministério da morte? Era o diabo, era o capeta, era Satanás? De forma alguma, era a lei de Moisés, está dizendo aqui. Então, quem que tinha o poder da morte que foi aniquilado na cruz? A lei de Moisés. Segundo 2 Coríntios 3,7. Aí você fala, como é que se descobre isso? Eu descubro isso aqui, ó, lendo a Bíblia, aprofundando nos conhecimentos e com o entendimento que o Espírito Santo me dá. Ele dá a cada um que procura, isso vai te fazer entender o que quer dizer a Bíblia. Olha aí. E se o ministério da morte, né? Olha só para você ver, se o ministério da morte, com cravado em letras e pedras, veio, glória, de maneira que os filhos de Israel poderiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava trajetória. Olha o 9. Porque se o ministério da condenação foi, olha só, se o ministério da condenação, de acusação, aquele de apontar o dedo, aquele de acusar, pegamos essa mulher no ato de adultério, e a lei, e o diabo, que é o acusador, o ministério de condenação que manda fazer? Mandou apedrejar. Então Paulo diz, isso era o ministério de morte e de condenação. Se foi porque ele foi aniquilado na cruz. Entenderam? E João capítulo 5, 45, olha, João capítulo 5, 45, João 5, 45, olha.
não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é quem? Moisés. Então o diabo ele quer dizer acusador. Mas aqui está dizendo que quem acusava o povo hebreu, o povo judeu, era o próprio Moisés, que quer dizer acusador. No grego, diabo quer dizer acusador. Jesus disse, eu não vos acuso, mas quem vos acusa é Satanás, é a pombagira, é o diabo, é o capeta? Não, quem vos acusa é quem? É Moisés, é a lei. Entenderam? Então, se Moisés me acusa, ele se tornou um diabo. Por quê? E como para os filhos de Deus nenhuma condenação há para nós, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Como? Aniquilando ele na cruz. O fim da lei é quem? É Cristo. Então, este é o diabo que foi derrotado na cruz, a lei de Moisés. Mas João Ferreira de Almeida, que poderia no lugar de diabo colocar acusador, eu já identificada quando eu li essa passagem. Não sou eu que vos acuso. Nem é um ser contendente. Quem vos acusa é Moisés. E quem tem estimado a vossa confiança. E Paulo explica, melhor ainda, em Romanos 7, 8, 11. Olha aí, Romanos. Mas o pecado, tomando ocasião, olha só, mas o pecado tomando ocasião, por quem? Você está acompanhando aí? Veja bem o que está escrito aí. Se este homem, ele tem pecado, tem obras da carne, ele está debaixo de mandamentos e regras. Não pode isso, não faz aquilo. Paulo disse, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei, sem a lei, sem lei, o que acontece? O que acontece? Se tem pecado, tem acusação. Se ele aniquilou o acusador na cruz, a lei está destruída. Então, se a lei ela está destruída sobre a minha vida, não tem pecado. E se não tem pecado da lei sobre a minha vida, não tem acusação. E Paulo perguntou em Roma, agora, quem atentará contra os filhos de Deus? Não é Deus que justifica com o seu sacrifício? Então, o acusador não existe mais na minha vida, o diabo. E ele diz no versículo de número 9, outrora, disse Paulo, a igreja de Roma e a igreja, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobre a vida, o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então o poder da morte estava na lei, matava o crente, matou Paulo. Então reviveu o preceito da lei e reviveu o pecado. E eu morri para a lei. Olha só. E o mandamento, a lei que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque só a cruz poderia vencer. Jesus de Nazaré, ele veio pagar, cumprir a lei no meu e no seu lugar. Então a lei, ele era um ministério de condenação e morte e que foi aniquilado lá em Hebreus 2,14. A lei, ela dava força ao pecado. 1 de Coríntios 15, 56, olha aí. 1 de Coríntios. Olha, o agrilhão da morte, da lei, é o pecado. E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Quem dá força essa mulher para pecar? Quem dá força esse homem para se prostituir é quem? Segundo 1 Coríntios é a lei. A lei que dava força para pecar. Quem dava força ao pecado era a lei. E quem vivia debaixo disso estava debaixo do ministério de condenação e morte. Então era um império que dominava todas as pessoas da época. Paulo que chamava os hebreus, que estava submetido à lei de Moisés, e diz a ele assim, gente, a lei foi aniquilada da vida de todos vocês. Ele livrou vocês da servidão.
em que vocês estavam pela vida toda. O diabo, o que acusava vocês aqui, ele foi aniquilado na cruz. Mas muitas pessoas pregam a palavra diabo por causa da cultura católica, por causa do concílio de Latrão. Então as pessoas pegam tudo que é diabo aqui, é o diabo. É Satanás, não é diabo, é o acusador. Então, se uma pessoa toma uma cerveja, alguma coisa, pronto, é o diabo? Não, não é diabo, é carne. Tá entendendo? É carne. É obras da carne. São obras da carne. Está escrita lá em Gálatas 5,17. Lê lá o que é obras, que não é de Satanás, não é de pombagira. Então vem a frase, né? Aí vem aquela frase que deixa os teólogos de cabelo em pé, sem saber responder, sem saber explicar. Olha só o que diz Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Olha aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tinha, aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. Então, eles não sabem responder. Os teólogos não sabem, não conseguem responder isso. Por que está escrito tem? Porque de ponto de vista espiritual, a lei já não tinha mais efeito nenhum. Mas do ponto de vista aqui físico, ela ainda estava de pé porque o templo só caiu no ano 70. Então, o verbo aqui, olha só o que nós temos que fazer. Nós temos que entender aqui, essa passagem aqui. O que nós temos que entender aqui? Só que em Hebreus 2,14, nós temos que entender essa passagem de Hebreus 2,14. O verbo, nos dias de Paulo, ele está no presente indicativo, porque o templo ainda estava de pé lá em Jerusalém. Mas nós que vivemos após a queda do templo, o verbo ali, quando se lê, tem que ler tinha, porque não tem templo, não tem mais sacerdócio, não tem mais dízimo, não tem mais oferta, não tem óleo. Então, uma vez que o templo ele caiu, agora sim, ele tinha o poder da morte, porque definitivamente em espiritual e na lei física o templo não existe mais. O templo agora sois vós, o templo do Espírito Santo. Nós somos templo. Agora, o templo que existe agora é esse, porque o de pedra não existe mais, que era lá em Jerusalém. Então, aqui em Hebreus 2,14, no ano 63, 64, que essa carta foi escrita, como a carta, como o templo estava de pé, o verbo está no indicativo do presente, porque Paulo diz ele foi aniquilado porque ele tem o poder da morte, porque o sacerdócio estava de pé, o templo estava de pé, Paulo foi ao templo, as pessoas iam ao templo, então espiritualmente ele já não tinha mais poder nenhum, porque Cristo aniquilou de forma espiritual, mas faltava a segunda volta de Cristo que se deu no ano 70 para colocar o templo de pé. Então, quando nós lemos hoje, nós não podemos ler no presente indicativo, porque nós não estamos lá e isso não está sendo escrito hoje. E nós, com a mente ativada, nós temos que ler no pretérito da palavra. Tinha, não tem mais, não existe mais. E hoje? Hoje, o que acontece? Romanos capítulo 8, 1 e 3. Romanos 8, 1 e 3. Olha aí. Romanos 8, 1 e 3. Olha aí. Agora, olha só. O que está escrito aí? Olha só. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então os acusadores, eles foram aniquilados. Ninguém pode julgar você mais. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te apontar o dedo. Você está livre, eu estou livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que está escrito em Romanos 8:1. Então, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação em vocês. Porque Jesus, ele aniquilou tudo isso na cruz, e quando o templo caiu, definitivamente isso foi cumprido.
Por que então que não existe mais condenação para nós? Por quê? Porque Cristo, ele aniquilou na cruz. Porque a própria palavra aqui diz que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, não há mais condenação para você. Se você está de fato em Cristo Jesus, não há mais condenação na sua vida. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha só, porque a lei, olha só, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei, olha só, ele te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. Romanos 8:2. Então, olha só para você ver, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tem muitos que dizem que essa palavra é uma mentira, entendeu? Mas se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Esta palavra que eu estou falando aqui é do Cristo ressuscitado. É do Cristo ressuscitado. Aquela palavra que Paulo recebeu quando subiu ao terceiro céu. Entendeu? Esta é a palavra que liberta. Esta é a palavra que conforta. Esta é a palavra que te faz você seguir no caminho de Cristo. Essa morte que se refere aqui é a morte espiritual. Do ponto de vista biológico aqui, nós morremos para o pecado. A carne ela está aqui ativada. Se eu der lugar à carne, mas Deus, ele vê esta carne do ponto de vista biológico morta. Quando Deus ele olha para você, ele vê o sacrifício de Cristo estampado na nossa vida. Então, do ponto de vista biológico, essa carne ela está morta para Deus e o seu espírito ele vive para o Pai. Então, se fosse na lei antes dele aniquilar a lei na cruz, o seu espírito estava morto e a carne estava ativada, porque a lei precisava da carne para poder ser cumprida. Era jejum, era incenso, outro tipo de coisa. Então, quando diz que a lei do Espírito de Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte, então nós estamos livres. Livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou dar aqui um exemplo aqui de como as coisas que eles falam que diabo, por exemplo, que tudo vem. Se você, uma pessoa, dá um exemplo aqui, se a pessoa matar, se a pessoa está prostituindo, se a pessoa ela está adulterando, eles dizem o quê? Que aquilo ali é obra de Satanás, é obra da pombagira, é obra disso e daquilo, mas não, é obra da carne. Isso chama-se errar o alvo, nós não somos mais pecador. Isso são obras da carne. Olha aí o que está escrito em Gálatas. Gálatas, veja aí, Gálatas 5:17. Vou ver se eu tenho tempo aqui. Gálatas 5:17. Veja aí, vou ler aqui rapidinho. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Não sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Isso era Paulo dizendo aos Gálatas, né? Porque as obras da carne, olha o que é obra da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha só, então quer dizer que homicídio é obra de Satanás? Não, segundo Gálatas aqui 5:17, é obra da carne. Olha aqui, não terminou não. Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes esta acerca das quais vos declaro. Então, se uma pessoa ela está adulterando, se ela matou, se ela está na lascívia, se ela está na prostituição, aí a pessoa diz que isso é o diabo. Se a mulher está na prostituição, diz que é o espírito de pombagira, mas não é. Gálatas 5:17. Isto é obra da carne, não é obra de Satanás, porque Satanás como ser ele não existe. Você está entendendo? Satanás é tudo aquilo que se opõe contra Deus.
Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. João disse assim, Jesus disse assim lá em Mateus, né, quando ele estava para preparar a ceia, um de vós é o diabo, é um diabo. E ele estava se referindo a Judas. Quando Jesus disse, um de vós é o diabo, ele estava se referindo a Judas. E de fato, Judas era um diabo. Judas era vermelho, tinha chifres, tinha um garfo, tinha rabo. Não, era uma pessoa que estava se opondo às coisas de Deus. Então, o diabo, Satanás é o acusador e opositor. É tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus quer. Quando Jesus ele disse que um de vós é um diabo, ele não disse o diabo, ele disse um diabo. Então ele estava se referindo a Judas, porque Judas era filho da perdição. Tá entendendo? Então o que que acontece? Quando Jesus ele disse isso, um de vós é o diabo, pode notar que Judas ele não tinha rabo, ele não tinha chifre, então ele estava se opondo. Outra coisa também, vou dar um outro exemplo aqui. Quando Pedro ele falou para Jesus, não, Senhor, de forma alguma o Senhor pode morrer. E o que que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por que que Jesus disse isso para Pedro? E quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, chamou Pedro de Satanás, Pedro, por ser um discípulo, que ele já tinha feito os milagres, já tinha feito curas, né? Ele era um Satanás de forma literal quando Jesus disse isso? Não, porque Pedro ele estava indo contra aquilo que Jesus tinha que passar. Quando Jesus disse que ele deveria morrer, que teria que padecer, Pedro disse, não, Senhor, de forma alguma pode acontecer isso com você. Então Jesus ele virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Por que que Jesus disse isso? Porque Pedro ele estava indo contra aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai já tinha estabelecido para que fosse acontecer com Jesus. Então, Satanás ele é opositor, diabo é acusador. Tudo que se opõe contra Deus. Então, quando Jesus ele disse isso para trás de mim, Satanás, ele não, você via Pedro, você não via um ser. Então, é que fizeram uma mudança, tiraram o original da Bíblia, que no original quer dizer Satanás é opositor, diabo acusador. O original é esse que está na Bíblia. Por que que eles tiraram e deixaram Satanás e diabo? Porque dá um medo maior. Então, no original, a qual a Bíblia foi escrita, está opositor e acusador. É tanto que você pode ver de Malaquias para trás, não se fala a palavra, não se vê falar a palavra Satanás, né? A não ser, é claro, em Esdra, mas ali existe um texto e contexto, uma palavra bater na outra, que é uma coisa que se opunha. Mais tarde eu vou fazer um estudo a respeito disso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E outra coisa, leia e procura pedir a Deus, o Espírito Santo, que dê sabedoria a todos. Por quê? São obras da carne. Não há mais pecado. Tudo que a gente faz daqui para frente, no tocante de cair, são obras da carne. Beber não é pecado, é obra da carne. Matar é obra da carne. Adultério é obra da carne. Lascívia é obra da carne. Peleja, glutonaria, que quer dizer guludice, são obras da carne. Está escrito aqui em Gálatas 5,17. Olha só para você ver. Porque a carne cobiça contra o espírito, este se opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, olha o que é obra da carne, não é obra de Satanás, não é obra de pombagira, não é obra de diabo, de capeta, nem nada. É obra da carne, é obra disso aqui, da carne. O que é obra da carne? São manifestas, as quais são. Olha o que é uma obra da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria é obra da carne, não é obra de Satanás, não é obra de capeta, é obra da carne, porque se você der lugar à carne, você vai cair, entendeu? E outra coisa, idolatria, feitiçaria, inimizade são obras da carne, porfias, emulações, ira, quando você sente ira, quando você sente raiva, quando você sente ódio por alguém, não é diabo que ali te tomou, não é Satanás que as pessoas falam, está possuído pelo demônio, não, é obra da carne. É obra da carne, você entendeu? Pelejas, dissensões,
Bebedice, quando a pessoa, às vezes ele bebe demais, ele se embrega demais, eles falam que está com o espírito de Zé Pilantra, de não sei o quê, mas aqui a Bíblia diz claramente que tudo isso são obras da carne. Olha, se você andar de acordo com o seu Espírito Santo, se você alimenta o seu lado espiritual, você vai viver apenas o que o Espírito Santo lhe oferece. Quando você alimenta o seu lado espiritual, que é através disto aqui, de oração, isso aqui morre, a carne morre. Agora, se você passar a alimentar isto aqui, que é a carne, o seu lado espiritual, ele vai morrer, e isso aqui, que é a carne, vai gritar e ela vai levar você para o buraco. Então eu espero que esta palavra ela venha ser lançada e que quem ver este vídeo, que ela possa brotar e fazer com que você entenda esta maravilhosa palavra que liberta. Fiquem todos na paz.